bem-vindas, muito boa noite. Aqui estamos no seu concurso de cultura geral, que tem muito mais do que simplesmente cultura geral. Atenção, gosta de drama na televisão? Então fique por aí, porque às vezes neste programa há momentos dramáticos. É verdade, quantas vezes já vimos concorrentes a dizer: meu Deus, eu queria tanto um Joker agora, e não têm. O que é isto? É drama. Gosta de desafios? Então jogue desse lado também, com os amigos, com a família, até via WhatsApp, não é? Vejam o programa todos ao mesmo tempo e mesmo separados fisicamente, nada de pesquisar no Google e podem responder às perguntas e depois no final vejam quem tem mais respostas certas. Aqui fica o desafio. E se gosta de sensualidade na TV, então olhe para estas pessoas que estão aqui. Olhe para isto. Olhe bem para isto. Isto são as Sara Sampaio da televisão. Isto são as Heidi Klumes dos aplausos. Por isso, venham de lá esses aplausos. Eu sou Vasco Palmeirim e estamos a começar mais um... É o Joker, está a começar. E o Joker, com tanta gente bonita, também tem dinheiro do bom. Ai, pois tem. O prémio máximo aqui no Joker é sempre de quanto? 50 mil euros! E vamos lá ver se no final do Joker de hoje temos chuva de confetes, sinal que damos os 50 mil a quem se senta naquela cadeira. E quem é que é hoje o meu concorrente? Pois bem, vou receber à minha frente um gestor fiscal que integra uma multinacional do setor agroalimentar. Não vou dizer qual é que é a indústria, mas, como diz o meu querido Marco, começa em NES e acaba em Telé. Agora vocês façam as contas. Tem 52 anos, é casado há 26, tem 2 filhos. O vosso aplauso para o Miguel Oliveira. Miguel! Meu caro Miguel, Miguel, é um gosto. Miguel, ter a sua. Olá, Miguel. Olá, boa noite. Miguel, não é uma estreia em concursos, comecemos já por aí. Não, já não tenho direito aos 5 segundos. É verdade. Portanto, não... Ok, leva 3 segundos de palmas. Obrigado. Só 3. Tá bom! E leva 3, porque é a terceira vez que vem a um concurso na RTP. Sim, exato. Tudo começou no Um Contra Todos, com o meu querido Malato. Como é que isso correu? Mal. Mal? Não me lembro, já foi há muitos anos. Não me lembro? Não, me lembro Foi muito preciso pouco. beber para esquecer, foi isso, não é? Já não me lembro de nada. Não, também não diria tanto, mas na verdade já foram há muitos anos. Sim. Sei que na altura não ganhei nada. Não ganhei nada. Aquilo acho que tinha assim um conjunto de rondas e acho que me deve ter passado A a primeira ideia ronda. era que havia uma cadeira no palco, não é? Depois havia 100 pessoas que queriam aquela Exato. cadeira e até chegar àquela cadeira havia um conjunto de rondas, então não chegou à cadeira do 1. Acho que não, porque aquilo era preciso nós termos a sorte de nos calhar a pergunta. Ah, ok, muito E portanto acho que nem sequer cheguei a ter uma pergunta. E depois teve uma segunda vida na RTP com o Jorge Gabriel no cofre. E Exatamente. fomos fazer contas há bocadinho, antes de começar. Foi há 20 anos. 20 anos. Em 2005. Sim. Uma vida atrás. Era eu uma criança. É uma criança. Agora, ganhou 500 euros aí, não foi? Aí ganhei. Ok. Sim. Hoje, mais do que 500, tem aqui patamares, 1000, 3000, 10 mil e 50 mil. É pelos 50 mil ou pelo desafio de ganhar o prémio máximo que está aqui? Ou só porque tem o bichinho do quiz e gosta muito e já há algum tempo não vinha à RTP? Não, na verdade eu vim porque a minha cunhada, que é a minha super joker, é que nos inscreveu. Eu não sabia, portanto... Ah, foi a cunhada? Foi a cunhada. Ok. É a super joga. Um aplauso para a Maria Carvalho. Maria, muito bem-vinda. Obrigada. E ali no nosso camarote VIP, a ver se eu não me engano, do lado esquerdo temos a filha, uma das filhas de Miguel, que é a Sofia, e do lado direito temos a Luna. que é enteada da Maria. É isso, não é? Um aplauso para as duas. Luna e Sofia, bem-vindas. Miguel, gestor fiscal numa empresa que não vamos dizer o nome, já a disse, não é? Na melhor empresa do mundo. Ok, comecemos por aí, é bem tratado. Bastante. Há quanto tempo é que está na empresa? Há uma data de tempo. Desde 2009. E o que é que faz concretamente enquanto gestor fiscal? A sua preocupação é Impostos. 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 É isso. Não é só apenas a questão das declarações fiscais, mas é muito mais trabalhar os impostos numa lógica de projetos. Neste momento, além da gestão fiscal em Portugal, coordena a gestão fiscal na América Latina. Portanto, Oh, dias! é algo que me dá muito prazer, porque estou numa fase em que já tenho 52 anos, portanto já me posso dar ao luxo de estar a desenvolver outras pessoas, Oh, Miguel, trabalhar com outras tenho aqui à pessoas. minha frente um termo técnico que é: tenho um hot shot da Nestlé. Não. Não é um hot shot? Não. Alguém que até Não, domina a não é América um Latina? Não. Atenção à expressão dominar a América Latina. Exato, não é o caso.
Não é o caso. Bem-vindo ao Joker. Pela frente as 12 perguntinhas da praxe. Temos a Maria como Super Joker, portanto a Maria vai estar aqui 3 vezes junto a nós. Temos 2 rondas bónus, depois da 4 e depois da 8. E também temos a Maria como Super Joker, chamada por si quando bem quiser, até à pergunta 11. E de resto é gerir bem os Jokers, arriscar quando tiver que ser, ou então usar os Jokers para chegar à resposta certa. É o que quiser. Aqui o Miguel é que manda. Maria, bem-vinda. Enquanto Obrigada. Super Joker seja uma excelente noite para si. Obrigado. E Miguel, Obrigada. à terceira que seja uma pequena fortuna. Hoje ele vai para casa. Posso já aproveitar e mandar os beijinhos todos? Não vou demorar muito Espera aí, este quer mandar beijinhos. Espera aí. Quero. Então manda beijinhos e depois vamos às nomeações, está bem? Não, eu quero mandar um beijinho muito especial para a Leonor e para o Manel. Ok. Que são os filhos da Maria. Muito bem. Que são os fãs incondicionais do programa. Eu bom. acho que são a razão principal pela qual nós estamos aqui hoje. Quantos anos é que eles têm? 10. São 10 gêmeos, anos. são Ok. gêmeos. Muito bem, portanto percebo, é a minha idade mental. Muito bem. 10 anos, muito bem. E mais além beijinhos disso- têm a dar? Não, é dizer que se nós conseguirmos ganhar o prémio, por indicação especial da Leonor, Uhum. vamos tentar ir todos ao Japão. Foi o que ela nos pediu. E, portanto, Leonor, sei que estás aí cheia de força, cheia de vontade de ir ao Japão, portanto, A Leonor, que tem 10 anos, tem 10 anos e quer ir ao quer que Japão. vocês ganhem dinheiro para ir ao Japão. Exato. Todos queremos, na prática, acho. Pá, Ir eu- ao Japão é uma coisa diferente. Tá giro. O que é que eu queria com 10 anos? Eu só queria que me deixassem em paz. Bem, isso ela também, isso ela Deixa-me também. em paz, eu quero é ter o meu cantinho. A Leonor quer ir ao Japão. Acho muitíssimo bem. Então tentemos ganhar aqui dinheiro para levar a Leonor e a família toda até ao Japão. Maria, boa sorte. Miguel, boa sorte. Mais um aplauso para os Obrigado. dois. Vamos lá começar o Joker de hoje. Bora lá. Vamos lá começar. Primeira pergunta vale 200 euros e a primeira questão é esta. Na banda desenhada criada por L.Z. Chrysler Seger, a personagem Popeye é um canalizador, é um marinheiro, é um mecânico ou é um aviador? O Popeye é um marinheiro. Eu lembro-me perfeitamente, quando nós éramos novos, davam estes desenhos animados na televisão, e lembro perfeitamente do Popeye, da Olivia Palito. E acho que o mal da fita, o vilão era o Brutus, tenho ideia, não era? Tenho ideia. Eu lembro-me dele perfeitamente de comer espinafres e, portanto, acho que aqui posso assegurar que é marinheiro. Então vamos bloquear o marinheiro. Vamos. Aliás, por causa da dieta do Popeye, a nossa geração levou com um come para ficares como o Popeye. Exato, espinafres. A questão também é, mas nós hoje em dia, olhando para a figura física do Popeye, queríamos ter aqueles bíceps? Não sei, acho que não. Pelo menos aquele cachimbo, não, acho que não. Popeye, qual é que era a profissão do Popeye? Não era canalizador? Não era aviador? Surge pela primeira vez no ano de 1929 e Popeye era um marinheiro, claro que sim, muito bem, Miguel. Olivia Palito, Olivia Palito. a sua namorada. E claro, o vilão era o Brutus, sim senhor, que também queria o amor de Olivia Da Olivia Palito. Palito. Primeira pergunta, primeira resposta certa. Nada de jokers a ir embora. As ajudas mantiveram-se. Não só os 7 jokers, mas também a Maria como super joker, que também tinha a resposta certa. 8 ajudas, também disponíveis para a pergunta 2, que chega agora. Vale 500 euros. Segunda pergunta é a seguinte, Miguel. Em qual destas expressões há um uso redundante de palavras? Elo de ligação, ir desta para melhor, morrer a rir ou uma árvore triste? Uso redundante de palavras. Morrer a rir, não. Ok. Acho que isso é um oxímoro, acho que é assim que se diz. Não tenho a certeza. Uma árvore triste, também acho que não, porque as árvores não têm que ser forçosamente tristes. E o redundante é para reforçar. Elo de ligação, ir desta para melhor. 8 segundos. Eu acho que Rápido. será ir desta para melhor. Bloqueamos e desta para melhor. Está bloqueado. Ir desta para melhor. Um uso redundante de palavras. No fundo, o que esta pergunta sugere é: há aqui uma expressão que usamos frequentemente, mas se calhar não devia ser assim. Oh Maria, foi para qual? Morrer a rir. Morrer a rir. Morrer a rir não é a resposta certa.
Aqui não falamos de uma redundância nesta expressão, falamos sim de uma hipérbole. O exagero. Alguém que ri tanto que falece. Uma árvore triste é uma personificação. Não é a resposta certa. E ficamos com elo de ligação e ir desta para melhor. Elo de ligação, pensando bem, elo e a ligação, talvez a redundância seja na ligação em função do elo. Pois. O que é um elo? É uma ligação. Exatamente. Precisamente isso. Portanto, o elo é uma argola, não é uma argola de corrente. Portanto, isso já significa essa ligação. Portanto, elo de ligação que dizemos é de facto uma redundância. Era a resposta certa, não era ir desta para melhor, que é um eufemismo, é suavizar, neste caso, a notícia da morte de alguém. Miguel, pum pum pum, 3 jokers foram embora, fica com 4 jokers, a Maria não foi chamada, também não tinha a resposta certa, portanto ainda bem que não chamámos a Maria, guardamos a Maria para outra altura e teremos a Maria junto a nós 3 vezes. Para já, vamos aplaudir e conhecer um pouco melhor a sua super joker, é a cunhada Maria Carvalho. Maria, muito boa noite, bem-vinda! Obrigada. Maria, vem de onde, faz o quê e porquê é que tramou o seu cunhado? Eu venho de Torres Vedras. Sim. Tenho 47 anos. Muito bem. E sou psicóloga. Muito bem. Em que área? Na área clínica, trabalho em contexto hospitalar, maioritariamente. Muito bem. E porquê que achou que tramar o Miguel era uma coisa que o Miguel iria gostar? Não, acima de tudo porque nós gostamos de desafios, o Miguel também gosta de desafios e, portanto, era uma experiência que eu decidi sujeitar o Miguel porque eu também sei que ele gosta deste tipo de programas e, portanto, pronto, eu fui a carrasco, mas depois ele decidiu vingar-se e colocar-me nesta cadeira. E tem experiência em concurso na televisão ou também é uma estreia também, para si? Não, também já fui. Onde é que já andou? Fui a 1, 2, 3. Com quem? Com o Carlos Cruz. Já foi há algum tempo. Já foi há muito tempo. Foi uma outra vida também. Sim, sim, sim. Teve num 2, 3 e... tenho aqui as notas. 1, 2, 3, jogo duplo e quem quer ganha, é isso, não é? Exatamente. Sim, senhores. Maria, bem-vinda. Seja uma excelente noite para a Maria enquanto super joga. Boa sorte. Agora lembrei-me do 1, 2, 3. Não só era a Bota Betilde, não era? Os casais que iam jogar e o Carlos Cruz sempre a dizer e ainda... Porque na altura, no 1, 2, 3, davam-se apartamentos. Era outra vida. É verdade, apartamentos no Algarve. E o Sr. José Fialho Gouveia também, foi nessa altura. Também. Miguel, 2 perguntas já feitas, a segunda não correu bem, portanto não deu para alcançar o patamar dos 500 na pergunta 2, tentemos na pergunta 3, e depois, se isso acontecer, a pergunta 4 valerá, quiçá, os 1000 euros, que não é um mau patamar na primeira ronda bónus. Pergunta 3, 500 é quanto vale. A terceira pergunta, eu quero a resposta certa a esta questão. Em qual destes países se localiza a cidade de Florença? Itália, Espanha, França ou Suíça? Já lá foi? Já. Ótimo. Já estive em Florença, portanto sei que é Itália. Já estive há muitos anos, mas é uma cidade muito bonita, gostei muito, recordo-me perfeitamente de lá ter ido. Portanto, aqui não tenho dúvidas de que é em Itália. Posso bloquear? Pode. Bloqueamos a Itália. E se a pergunta fosse em que região? Também sei. Qual é que Toscana. É Toscana. A resposta Itália está corretíssima. Muito bem, Miguel. Claramente, não há grandes dúvidas aqui. E partilho da mesma opinião. Cidade fantástica. Não só a cidade, mas exatamente também a região da Toscana. A região da Toscana. Quem puder, que passe uns dias na Toscana, porque come-se bem, bebe-se bem. E tem aquela vantagem dos ciprestes terem uma lógica diferente, não é? Porque cá é uma árvore de cemitério, lá não. Lá é uma árvore que embeleza completamente a paisagem. É verdade, sim, senhor. Miguel, a paisagem e o cenário, agora diferente, 500 euros, mas mais uma resposta certa leva o Miguel até aos 1000. Vamos à pergunta 4. Atenção, a pergunta 4 é a seguinte. Em que clube iniciou Jorge Jesus a sua carreira enquanto treinador de futebol? Foi no Amora, no Cova da Piedade, no Barreirense ou no Seixal? Pois eu não sei, eu lembro-me do Jorge Jesus como treinador do Estrela da Amadora, acho eu, também treinou o Belenenses, Benfica. Tenho a minha intuição a dizer Amora Futebol Clube. Eu acho que nesta fase ainda não vou usar um joker e vou tentar ir para o Amora Futebol Clube. Bloqueio? Sim. Vamos bloquear o Amora. Amora. Tenho muito tempo para recuperar, se for preciso. Então, lembra-se do JJ a treinar o Estrela? Os memes ajudam nisso, não é? Estrela, disse mais o quê? Belenenses e Benfica. Benfica. E Sporting, claro. Sem esquecer, Sporting Braga, passou por o Braga. Também.
Sem esquecer o Vitória de Setúbal. Também Já não passou sabia. também pelo Vitória de Setúbal, verdade. JJ é o maior, não é? Não há como negar. JJ é o maior, não é? É um nome que já está na história do futebol português. Sim, sem dúvida. E devia ter sido campeão no Sporting. Ora bem, Isso também é verdade. Todos Amora... deviam ter sido campeões do Sporting. Esse é um princípio básico da nossa vida. Oh Miguel, vamos lá ver aqui uma coisa. Falando em Sportinguistas, nem todos tinham unhas para tocar aquela guitarra, não é? Não vamos aqui abordar nomes, mas vá lá. Sim, mas infelizmente houve alguns que também partiram as unhas na última fase. Enfim. Amora, Cova da Piedade, Barreirense ou Seixal. Maria, fomos para qual? Amora Futebol Clube. Olha. Maria, fã de JJ? JJ, o maior, começa a ser mister em que clube? Ambos foram para o Amora. Temos que recuar até a época 1989-90. Nesse ano, o futebol português vê um novo mister a trilhar um caminho que eu acho que um dia até o vai levar à seleção portuguesa. Eu gostava muito de ver JJ à frente da seleção, confesso. A resposta, Amora. Está certa! Muito bem, Miguel! Muito bem, Maria! Grande abraço, Jorge! Esta foi claramente de intuição. É, pá, eu acho, já que eu disse, mas eu tenho que partilhar mais um. Eu tenho, no meu telefone, tenho um vídeo que o JJ, enquanto o treinador do Sporting, fez a dar-me os parabéns. Era numa altura em que eu fazia um outro concurso, que era o Sabe ou Não Sabe, que era na rua, e eu estava sempre a abordar as pessoas. Então ele faz um vídeo a imitar-me a fazer o Sabe ou Não Sabe. Tudo perfeito, exceto num pequeno pormenor. Ele falhou o meu apelido. Então ele a imitar-me dizia: Ei, você sabe que é aquele Vasco Palmeirinho? E eu guardo esse vídeo com muito carinho. Vasco Palmeirinho, se JJ diz, Mas eu isso sou não, Vasco. não é um vídeo que esteja a circular nas redes. Isso é um vídeo meu particular. e só meu. Ok. 1000 euros. Pronto. Até agora foi apenas um tiro ao Se eu lado. ganhar os 50 mil, partilhei o vídeo. Está maluco? Vai para o Japão, pá. 1000 euros, Miguel, é onde estamos, nada mal. 4 jocas, que podem passar a 5 ou 6. Vamos à primeira ronda bónus, que juntam o Miguel e a Maria. Maria, atenção de grau, venha ter connosco. Um aplauso para a Maria. Olá, Maria, bem-vinda. Obrigada. Pois bem, Vamos a isto. deu para treinar, não deu para treinar? Lá em casa, treinar assim, a tentar ler as perguntas o mais rapidamente possível. Quais perguntas? As perguntas que passam na ronda nos concursos que Muito já bem. vimos. Tirar o som da televisão e tentar ler também rápido, não é? Sim. Ok. Vamos lá ver se isso agora corre bem. Vamos ver. Miguel e Maria, 60 segundos, ler no mínimo 10 para dar hipótese à Maria dar 10 respostas certas. Quantas Ok. mais respostas certas, melhor. 5, um joker, 10 respostas certas, 2 jokers. Tentemos passar de 4 para 6. Maria, boa sorte. Miguel, boa sorte. Obrigada. A primeira ronda bónus começa agora. Que nome se dá à porção de barba na parte inferior do queijo? Maçã, pera. Pera. Certo, mais rápido, Miguel. Qual destes países aderiu à Organização Intergovernamental BRICS em 2024? Etiópia, Brasil. Brasil. Não, Etiópia. Em que ano foi fundado o jornal regional O Mirante? 1977, 1987. 1977. Não, 87. A pleura é uma membrana que reveste os pulmões, rins. Pulmões. Muito bem. Quem liderava o governo britânico lançou a Portugal o Ultimato de 1890? Lord Palmerston, Lord Salisbury. Lord Palmerston. Não, Salisbury. Em 2024, André Vilas Boas foi eleito presidente do clube. Boa Vista, Porto. Porto. Muito bem. Faltam 2 para o joker. Sauna é uma palavra de origem alemã, finlandesa. Finlandesa. Muito bem. Qual destes títulos designa um romance escrito por Aldous Huxley? A Ilha, o Atol. A ilha. Muito bem, um joker, bom trabalho. Quem realizou o filme O Sétimo Selo? David Lynch, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Muito bem. Qual destes grupos de ilhas se situa na Lagoa de Veneza? Berlengas, Burano. Ruano. Era, sim senhor, mas já foi fora do tempo. Foram 9 lidas e 6 respostas certas, que dá para mais um joker. Voltamos a ter 5 jokers na torre e, além disso, temos a sexta ajuda, que é Já a falhei Maria. o meu primeiro objetivo deste concurso, Era ler 10? que era ler 10. Ok, é ler um bocadinho mais rápido na Desculpa. próxima. Maria volta Obrigada. após a pergunta 8 na segunda ronda bónus e Miguel também há hipótese de chamar a Maria quando quiser até à pergunta 11. Maria, belíssimo trabalho, um aplauso Ok, para a Maria. obrigado, Miguel, bom obrigado. esforço. É ler mais rápido na segunda. Nesta altura o cenário é o seguinte: 1000 euros na torre da direita, 1000 euros na torre do dinheiro e na torre da esquerda dos jokers, a partir de agora 5 jokers, 1, 2, 3, 4, 5 e também a Maria disponível como super joker. A primeira parte acaba e faltam 2. A segunda parte do joker, a segunda 3, vai até à próxima ronda bónus.
E como eu gosto de destacar, 1000 nesta altura não é mau, mas bom, apesar de ser bastante complicado, mas bom, era chegar ao final da segunda parte do Joker, ou seja, a seguir à pergunta 8, olhar para a Torre do Dinheiro e ver o Miguel mais acima. 3.000 era porreiro, 10.000 era muito bom, estar nos 50.000 antes das últimas 4 era fantástico. Miguel, temos 5 Jokers e temos Super Joker também, portanto não faltam ajudas. Vamos começar agora a segunda parte, o segundo terço do Joker. Para 3.000, a pergunta 5 é a seguinte. Quem foi distinguido com o prémio Eduardo Lourenço 2025? António Sampaio da Nova, Fernando Savater, Javier Cercas ou José Tolentino Mendonça? O António Sampaio da Nova já foi há uns anos atrás, o José Tolentino Mendonça também já foi há uns anos atrás, Fernando Savater não faço ideia, Javier Cercas, eu sei que eu tenho ideia que em 2025 foi um espanhol. Portanto, vou usar um Joker. Posso? Claro que sim. 2 nomes. Entre Javier Cercas e Fernando Savater. Muito bem, entre Javier Cercas e Fernando Savater. Não é Javier Cercas. Então, diria que é Fernando Savater. Tenho ideia que José Tolentino Mendonça este ano não faria sentido. O António Sampaio da Nova, eu sei que foi há muitos anos. José Tolentino Mendonça também acho que foi mais recentemente. Portanto, tenho ideia que terá sido o Fernando Savater, uma vez que o Joker permitiu eliminar o Javier Cercas. Portanto, Não usamos mais Jokers? Não, vou bloquear Fernando Savater. Bloqueamos Fernando Savater. A lógica faça sentido desta vez. Será que é Fernando Savater? Maria, é Fernando Savater a resposta certa? Não faço a mínima ideia. Bloqueou qual? José Tolentino Mendonça. Antes de passar a bola à Patrícia, eu digo que António Sampaio da Nova não é a resposta certa. E, portanto, aqui temos, pela primeira vez hoje, um de vocês tem a resposta certa. Será Maria? Será Miguel? A Patrícia vai dizer toda a verdade. Olá, Patrícia, muito boa noite. Boa noite. Patrícia, já vamos à resposta certa. Mas antes, tendo em conta que o Miguel trabalha como gestor fiscal, malta, vamos à fiscalidade! Não vamos! Claro que não vamos à fiscalidade! Porque se o homem trabalha na Nestlé, malta, vamos ao chocolate! Muito melhor. Patrícia, Sim. qual era, atenção, isto vai acabar ali, qual era o chocolate favorito do Bob Marley? Conta. Era chocolate com passas. Patrícia, muito boa noite! Se não entendem, o erro é vosso. É ótimo. Olhar para o desenho. Está lá tudo, está lá tudo. Pois bem, o Miguel foi para... Pá, tirem o Bob Marley, faz favor. Tirem o Bob Marley. Eu deixava. O Miguel foi para Fernando Savater, a Maria foi para José Tolentino Mendonça e, para já, há que saber que prémio é este. Conto-vos tudo. O prémio Eduardo Lourenço foi criado em 2004 e é atribuído a personalidades ou instituições com intervenções relevantes no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibérica. É promovido anualmente pelo Centro de Estudos Ibéricos, com sede na Guarda, e a personalidade distinguida em 2025 pelo seu contributo intelectual e cultural que atravessa fronteiras, unindo o pensamento português e ibérico com uma profunda reflexão sobre a espiritualidade, a literatura e a condição humana, foi José Tolentino Mendonça. Foi mesmo o padre José Tolentino Mendonça. Um nome que esteve há uns tempos muito em voga, é um dos 4 cardeais portugueses e falou-se eventualmente na Casa de Apostas que o padre Tolentino podia até ser uma hipótese para Papa. Não se confirmou, mas é ele a resposta certa. O prémio Eduardo Lourenço 2025 foi para José Tolentino Mendonça. A Maria tinha a resposta certa, assim um bocadinho também ao calhas. Disse-me, não faço ideia, mas ali tínhamos a resposta certa. Agora, com esta resposta incorreta, o que é que aconteceu? Mais 3 jokers foram embora. E nesta altura, continuamos nos 1000, mas apenas com um joker. Um joker é importante ainda, é só um, mas é importante. Caindo, só cai 2 patamares, não cai 3. Cair 2 é sempre melhor, obviamente, do que cair 3. E quanto à Super Joca Maria, que ainda não foi chamada, poderá ser chamada em qualquer altura, até à pergunta 11. Vamos à pergunta 6, Miguel. Para 3000, a pergunta é a seguinte. Qual destes fenómenos ocorre na associação entre a forma de uma nuvem e a figura de um animal?
déjà vu, efeito placebo, pareidolia ou cacófato? Déjà vu e efeito placebo não é, de certeza. Portanto, acho que vou ter que voltar a utilizar um joker para poder escolher entre pareidolia, nunca tinha ouvido a palavra, nem cacófato. Cacófato. Cacófato, pareidolia. A dúvida é na linha de baixo? É, na linha de baixo. Então, O último joker? último joker. Vamos então usar o último joker. Na linha de baixo, entre pareidolia e cacófato. A não Salta ser... fora o cacófato. Então vamos para pareidolia, porque na prática déjà vu é o efeito daquilo que uma pessoa está a ver num determinado momento e tem a noção de que já viu no passado. Efeito placebo é o efeito de uma medicação que não é, ou melhor, um efeito... Agora estou com alguma dificuldade a explicar o efeito Vamos placebo. bloquear o quê? Pareidolia. Está bloqueada a pareidolia. Então o que é o placebo? Placebo sem é o um stress do tempo. efeito, associado a um medicamento que não é medicamento. Ou seja, é o é nós efeito- tomarmos algo que achamos ser um que medicamento, mas não tem nos- nada. Exato. Pelo menos é a expressão normal pelo qual são utilizadas estas duas palavras. Não sei se podem ter um duplo significado. Como eu não conhecia nenhuma das duas outras palavras, diria que é por aí. Maria, fomos para qual? Pareidolia. Pareidolia. Do fundo, esta pergunta fala sobre uma coisa que nós fazemos muitas vezes, que é olhar para o céu, ver as nuvens e tentar associar a figura da nuvem, do desenho da nuvem, à figura de um animal. Estamos a pareidoliar. Bem, o déjà vu não é a resposta certa. O déjà vu é vivermos algo e acharmos que já vivemos isso Pois, o antes, efeito placebo também pode ter que é esse abordado num filme que é o significado. Matrix. Lembras-te do Matrix? A da altura, alguém, o Keanu Reeves olha e vê um gato a passar e diz: "Ah, que estranho." E o que eles perguntam: "O que é que foi?" Déjà vu. E todos: "O quê? Déjà vu?" O gato chama-se déjà vu. Era uma falha na Matrix. Portanto, déjà vu não é a resposta certa e o efeito placebo também não. A resposta pareidolia está certíssima. Muito bem, Miguel. Miguel, é a terceira vez aqui na RTP, portanto é sempre marcante vir à televisão e perguntámos, numa conversa prévia, episódios marcantes e que o Miguel guarda na sua vida e não esquece. E disse-nos: dia do casamento, nascimento dos filhos e os anos em que o Sporting foi campeão. Eu gosto muito desta hierarquia, não é? Parece-me bem. Portanto, começamos com casamento, importantíssimo, os filhos. Quão importante é o Sporting? Eu não sei se as prioridades são essas, mas não vou dizer para não evitar suscetibilidades. Não, o Sporting acima de tudo, porque... Mas vai ao estádio, vive demasiado, Sim, já fui mais, hoje em dia... grita com a televisão ou não? Grito. É com a pá, também televisão eu. e com a família. Também. Com a família também. Sim. Grita com a família, homem. Sim. Nós entramos num Numa estado bolha. de Sim. catarse assim meio esquisita Não, quando não, estamos é a um ver a estado, sabe bola, o quê? De cacófato. não é? De cacófato, É o estado do exatamente. cacófato. Já agora, o que é o Estamos cacófato? para deliar. O cacófato é um som desagradável resultante da junção de sons de palavras próximas. Tem uma espécie de cacofonia. Como é? Som desagradável resultante da junção de sons de palavras próximas. Isso é o cacófato, não é? E nós no futebol de vez em quando dizemos muita coisa. Tipo umas obras clássicas destas contemporâneas que são um bocado É isso. cacófatas. Portanto, Miguel, sportinguista já percebi, casado, 2 filhos e também agora a ideia, se agora se juntou ao Joker, a ideia de ganhar 50 mil porque a Maria tem uma filha, Leonor, que quer muito ir ao Japão. E agora a ideia é levar toda a gente até ao Japão. Sim. Eu adorava que o Joker patrocinasse uma viagem até ao Japão. Agora, como eu gosto de dizer, eu por mim dava já o dinheiro, mas não depende de mim, Pois não. depende das respostas que saíram dessa boquinha. Portanto, Depende da sorte. primeira metade do jogo acaba nos 3 mil, o que não é mau. Agora, há aqui um grande desafio. O último Joker foi usado na pergunta 6. Portanto, só volta a ter Jokers depois da pergunta 8. Mas tem uma ajuda, que é Maria. Ok. Maria disponível, é a única ajuda e a pergunta 7 para 10 mil é a seguinte. Miguel, já faço a pergunta, mas antes, atenção a isto. A pergunta para 10 mil é a seguinte, Miguel. Interpretado por Pedro Brito, o tema do genérico de Zé Gato, série da RTP, tem letra de Jorge Palma, Luís Cília,
Manuel Freire ou Sérgio Godinho? Lembras-te da canção? Lembro perfeitamente. E lembro-me mais ou menos do Jorge Palma e do Sérgio Godinho. Nesta altura não estou a vê-los a fazer uma música para o Zé Gato. O Manuel Freire também acho que não. Na altura até provavelmente já estaria ridículo. O Manuel Freire é conhecido pela Pedra Filosofal. Eu Atenção, não acho que ele seja um a compositor. pergunta fala em letra. Eu sei. Mas eu acho difícil. Não estou a ver o Jorge Palma ou o Sérgio Godinho a fazer uma letra destas, portanto acho que vou para o Luís Cília. Eu não sei se... Isto é mais da minha geração, acho que não sei se a Mané via... Mané é a Maria, que é a minha Não vamos cunhada. à Maria? Acho que não. Bloqueamos Não sei. qual? O Luís Cília. Está bloqueado. Esperamos que... Senão é uma grande surpresa para mim ver o Jorge Palma ou o Sérgio Godinho a fazer a letra desta música do Zé Gato. Maria, vamos para qual? Jorge Palma. Era a única hipótese que eu também colocaria. Mas o Jorge Palma na altura estava mais preocupado a fazer o frágil e essas coisas, não sei. É uma lógica, como qualquer outra. Bem, a voz que ouvimos no fantástico genérico da série Zé Gato, a pergunta tem um nome, Pedro Brito. A interpretação é do Pedro Brito. A música é do Tosé Brito. A música, que é o irmão do Pedro Brito. O fantástico Tosé Brito. Agora só falta saber uma coisa, de quem é a letra. A linha de cima foi a aposta dos dois. A Maria foi para Jorge Palma e o Miguel foi para Luís Cília. Manuel Freire não é a resposta certa. Sérgio Godinho não é a resposta certa. Pergunta 7. Caindo na pergunta 7, caso a resposta não esteja certa, Miguel, é uma queda para os 200. E caindo para os 200 na 7, é preciso acertar depois em todas para levar a Leonor até ao Japão. Mas, subindo já, ficamos a 1 espacinho assim, de chegar aos 50 mil. Agora, qual dos dois tem razão? A voz é do Pedro Brito, a música é do Tosé Brito, a letra do genérico de Zé Gato é do Jorge Palma. A Maria tinha razão mais uma vez. Bem, Tu vê que devíamos ter trocado, não é? acontece isso várias vezes, Miguel. Mas atenção, uma coisa que é muito, muito importante aqui no Joker é, eu já vi recuperações épicas. Recuperações que, nesta altura, eu aqui pensava, vai ser complicado, mas depois no final as pessoas conseguem. E nesta altura, o que é preciso conseguir, Miguel? 5 respostas certas e uma ronda bónus pelo meio. Maria, guardámos-la como super joker. Se calhar para chegar à resposta certa na pergunta 8, vale 500 euros, se calhar chega lá sozinho. E guardamos a Maria para a parte final. E ainda há uma ronda bónus depois da próxima pergunta. Para já, é levantar a cabeça, olhar para a pergunta que aí vem. 500 euros, pergunta 8, é a seguinte. Qual destes pratos é tradicionalmente confeccionado com peixe cru? Chanfana, moussaka, poké ou polenta? Esta sei. Esta não precisa da intuição nem da lógica. Chanfana é um prato de cabra, moussaka é um prato grego com berinjela, polenta é uma coisa muito utilizada em Itália, comi em Florença quando lá estive, de certeza, portanto é o poké. É o poké? Aqui sei que é o poké. E apreciamos poké? Apreciamos. Na empresa onde eu trabalho, a melhor empresa do mundo, no refeitório tem pokés. Há pokés na empresa? Por isso é que é a melhor empresa do mundo. Tá giro. Nós aqui não temos pokés. Não há. Eu também quero pokés. Vamos bloquear o poké. Pois poké significa pedaço ou cortado em pedaços, é um prato havaiano. E a resposta poké está certíssima. Claro que sim, Miguel, muito bem. Miguel, ler mais rápido é essencial. Porque eu acho mesmo que a Maria, se calhar, com leitura rápida, consegue muita resposta certa. E podemos arrancar para a fase final, sabendo que faltam 4 perguntinhas, e podemos, para as 4, ter uma Maria, enquanto super joker, e ainda 2 jokers. 3 ajudas para 4 perguntas. Isso era incrível. Agora, Miguel, é ler um bocadinho mais rápido, e a Maria vem ter connosco pela segunda vez para a próxima ronda bónus. Ronda bónus 2. Maria, vamos a isso! A verdade é que as respostas certas do Super Joker ali no tablet, efetivamente para o jogo, não contam
contam as respostas aqui, mas a Maria está a portar-se muitíssimo bem, ao ponto do Miguel já ter dito, devíamos ter trocado. Não. Maria, agora as respostas valem, e valem jokers que podem ser importantíssimos. Boa sorte, Maria. Eu quero muita resposta certa, 5 dá para um joker, 10 dá para 2. E Miguel, muita pergunta lida, rapidez nas perguntas e também nas opções. O minuto começa agora. A expressão estar de trombas é usada quando alguém manifesta boa disposição, mau humor. Mau humor. Certíssimo. Kate Blanchett é uma das protagonistas de qual destes filmes de 2015? Carol, Joy. Carol. Muito bem, Qual destes países faz fronteira com o Chad? Mali ou Sudão? Sudão. muito bem. Em 2025, tenista feminina venceu o Open da Austrália. Madison Keys ou Naomi Osaka? Madison Keys. Bem, Qual destes termos designa o uso da água do mar para fins terapêuticos? Helioterapia, talassoterapia? Talassoterapia. resposta certa, um joker. Em qual destas cidades pode visitar o Teatro Romano? Manchester, Mérida. Mérida. Mérida, muito bem. Que fruto seco é utilizado na confecção do tradicional pão de rala? Amêndoa, avelã. Amêndoa. Amêndoa. Qual destes escultores é autor da obra Flor Agreste? António Soares dos Reis, João Cotileiro. António Soares dos Reis. Boa resposta. Segundo a Bíblia, que animal foi morto por sanção com as próprias mãos? Leão, urso. O leão. Um leão, muito bem. Falta uma. Qual destes termos designa um chicote de cordas ou correias? Cônego, látego. Látigo. Muito bem, 2 jokers, bom trabalho. Eu cheio de medo. A Maria ali no tablet é a maior, não falha nenhuma, chegava aqui, ai, minha mãe do céu. Maria, grande trabalho. 10 em Obrigada. 10. Miguel, vale a pena ler 10. Maria não falhou nenhuma e a Maria ainda volta como super joker. Portanto, temos 3 ajudas para as últimas 4. Tudo é aberto, há 3 ajudas e há um aplauso merecidíssimo para a Maria e para o Obrigada. Miguel. Bom trabalho, Obrigado. não? E estava ela com o receio de vir como super joker. Hein? Excelente escolha. Maria, de parabéns, mas a tortura ainda não acabou, porque virá como super joker. Estamos nos 500 euros. Vamos lá ver se a pergunta 9, que aí vem, para 1000, se consegue chegar à resposta certa sem usar os jokers, ou sem gastar Maria. Isso era bom, tentar poupar essas ajudas para as decisivas. Ok. Miguel, não dá para falhar nenhuma. 2 jokers, super joker Maria disponível e vamos à pergunta 9. Vale 1000 e a pergunta é a seguinte. O Museu de Orsay, em Paris, resulta da reconversão arquitetónica de uma antiga estação de comboios, fábrica, igreja ou prisão. Não tenho ideia. Quer dizer, tenho. A intuição está-me a dizer que acho que era uma estação de comboios, mas não tenho a certeza. Ok. Nem sei se... Por acaso, acho que a Mané foi há pouco tempo a Paris. Pode ser que ela saiba esta. Estar a arriscar o super joker agora, numa pergunta destas, eu queria mais a Maria para outras perguntas mais da área dela, mas... Faltam 15 segundos, Miguel. Seguimos a intuição? Ou vamos às ajudas? Acho que vou seguir aqui o conselho do Vasco e não usar uma ajuda neste e vou rezar para que fosse uma estação de comboios. É para bloquear? É para bloquear. Bloqueamos estação de comboios. O famoso Museu de Orsay, em Paris, resulta de um trabalho de reconversão arquitetónica a partir do quê, Patrícia? Localizado no coração de Paris, ao longo do Sena, o Museu d'Orsay pretende ser um espelho da criação artística ocidental entre 1848 e 1914, apresentando ao público a maior coleção impressionista e pós-impressionista do mundo. Atenção! Porém, o seu edifício é, de certa forma, a primeira obra da sua coleção. Construído por ocasião da Exposição Universal de 1900, é um ícone da arquitetura da época. Com o declínio da sua função original, vários novos usos foram equacionados, mas a decisão final resultou na abertura do museu em 1986. Hoje, a impressionante galeria de vidro deste edifício é o coração do museu, mas antes era uma estação de comboio! Muito bem! Aqui temos uma imagem maravilhosa daquilo que é hoje o Museu d'Orsay. Percebe-se o porquê do trabalho, é um edifício espetacular e também se percebe que antigamente até o relógio mostra que de facto era uma estação de comboios. Oh Maria, fomos para qual? Pois,
para uma fábrica. Ainda bem que Ainda nós bem que não chamamos. fui. Ainda bem que nós chamámos a Maria. Ainda por cima, estava a partilhar comigo que a intuição dizia estação de comboios e depois disse, mas a Maria também esteve lá e eu ouvir aqui a resposta da Maria e a pensar, não, é deixá-la quietinha. Arrete. Ne chamei pas le super joker. Ora bem, Miguel, faltam 3. 10, 11 e 12. Guardámos a Maria, guardámos 2 jokers e nesta altura, 3 respostas certas dão 50 mil euros. Cair agora, não há 50 mil para ninguém. Mesmo com os 2 jokers, a queda de um patamar apaga a luz dos 50 mil. Há 2 jokers, há uma Maria e temos mais uma pergunta. Pergunta 10, a valer 3 mil, é esta. Crescer à Sombra é o primeiro romance literário de que artista? Capicua, Luísa Sobral, Márcia ou Rita Red Shoes? A única destas que sei que já escreveu um romance é Capicua. Não me recordo alguma vez ter lido alguma coisa sobre a Luísa Sobral, a Rita Red Shoes ou a Márcia. Terem escrito algum livro, talvez a Márcia. Mas como a intuição funcionou bem na outra, eu acho que se calhar vou para a Capicua. A Capicua sei que escreveu um livro, as outras não. Também não estou a ver, se calhar, a Mané, a Maria, a saber isto. Mas se calhar vou chamar o Super Joker. É? É. É para carregar? Vamos a isso então. Bora, Maria, chamada como Super Joker. Há 2 jokers e há 24 segundos. Podem falar. Eu não faço ideia, Miguel. A Luísa Sobral escreveu um livro há pouco tempo que é As Árvores Nem Sempre Morrem de Pé. Isso eu sei, portanto não foi este. Já sabes mais que eu, estás a ver? As outras não sei. Márcia e Rita Red Shoes, não me lembro. Eu sei que a Capicua escreveu um livro, o lançamento do álbum falou-se nisso. Não sei se é este que será a sombra. Um livro? Força. Eu acho que vou pela Capicua. Força. É? Tá. Bora. Obrigado. Tens que Capicua? bloquear. Está bloqueado. O Miguel despediu-se da Maria como se estivesse ao telefone. Foi espetacular. Foi? É isso? Tá, obrigado. Tchau. E eu aqui à espera da resposta. E eu, então a resposta ainda foi ao botão. Foi tudo menos a mim. Achas que é Capicua? Eu acho que é, tá? Tá, beijinho. Tá, beijinho às miúdas. Tchau. Beijinho à Leonor. Sim. Tchau. Desliga tu. E ao Manel, coitado. E o Manel, esquece o Manel. O Manel está a ficar triste. São gêmeos, não é? São gêmeos. Esquece. Pois bem. Crescer à Sombra é o primeiro romance literário de que artista? A Maria tem toda a razão quando diz pá, Luísa Sobral lançou agora um livro que há uns tempos lançou, sim senhor. As árvores não morrem, nem sempre morrem de pé. Nem todas as árvores morrem de pé. A resposta Luísa Sobral não é a resposta certa. A minha querida Márcia também tem um livro. Um livro de poesia chamado As Estradas São para Ir. Não é a resposta certa à Márcia. Porque falamos de Crescer à Sombra. Ou é da Capicua, ou é da Rita Red Shoes. Ai. A história de uma menina de 9 anos que faz um processo de autodescoberta enquanto tenta perceber também o mundo que a rodeia. Capicua ou Rita Red Shoes? Canana Rita Red Shoes. A resposta Capicua não está certa. Não está certa. Capicua tem livros publicados. Livros como O Aquário, que é um livro de crónicas, ou Cor de Margarida, que é também um romance infantil-juvenil, mas Crescer à Sombra é a estreia da Rita Red Shoes enquanto a escritora de romances e foi publicado em março de 2025. Isto quer dizer o quê? Faltando 2 perguntinhas, o valor dos 3 mil ainda está disponível. 50 mil já não dá, 10 mil também não. Mas 2 respostas certas, e atenção que agora os jokers também foram à vida, 2 respostas certas sem ajudas dão 3 mil à equipa do Miguel e da Maria. Maria, um grande beijinho, um aplauso para a Maria Carvalho. Excelente super joker, Maria. É possível ainda o prémio de 3 mil porque havia 2 jokers que vieram daquela ronda bónus 2 fantástica. Porque se houvesse só um joker, então a queda era maior e falávamos de um prémio final, se possível, de 1000. Mas ainda é um prémio de 3 mil. Faltam 2 perguntinhas. Miguel, 2 respostas certas e vamos com 3 mil para casa. Bora lá. Pergunta 11. Pergunta para 1000, não há ajudas e a pergunta é a seguinte. Em que desporto conquistou Kevin Durant 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos? Basquetebol, canoagem, hóquei no gelo
ou natação? Esta também sei. Sei que o Kevin Durant é um jogador de basquetebol que joga atualmente na NBA. Não me recordo qual é a equipa. Não sei se é nos LA Clippers. Tenho ideia que não. Mas claramente não é na canoagem, no hóquei no gelo e na natação. É um jogador relativamente conhecido, a não ser que seja um outro jogador com um nome relativamente parecido na canoagem, no hóquei no gelo ou na natação. Mas eu aqui vou bloquear claramente basquetebol. Bloqueamos basquetebol. 4 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. É um feito, até porque falamos de uma modalidade que dá direito a uma medalha de ouro. A natação, por exemplo, pode dar várias, não é? Em várias distâncias, a vários estilos. Mas o Kevin Durant é um dos maiores de sempre no basquetebol. Resposta certa, muito bem, Miguel. Joga atualmente nos Phoenix Suns. Mas fala-se que pode mudar. Miguel, vamos à última pergunta. Uma pergunta que pode valer um prémio de 3.000 euros, nada mal. Problema: o desafio e a vontade de ganhar 3.000, se a coisa correr mal, dá 0. Uma queda é de 3 patamares, porque não há jokers. Parar o relógio, hipótese também, dou-lhe 500 euros. Agora, uma última resposta certa e eu dou-lhe um prémio de 3.000. 3.000, 500 ou 0, um destes 3 valores vá para casa. E a pergunta final, queremos nós, para 3.000, é a seguinte. Em 2025, o Museu do Caramulo inaugurou uma exposição intitulada The Fittipaldi Collection, The Hamilton Collection, The Verstappen Collection ou The Vettel Collection. ...40 segundos. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Arriscamos ou não? O que é que... Olhando para o Museu do Caramulo, talvez fosse pela Fittipaldi Collection, porque é uma coleção de carros antigos, mas acho que há mesmo, pode ser qualquer um dos outros, não sei. Não tenho sequer aqui qualquer intuição que me diga que é uma coisa ou outra, portanto eu acho que, infelizmente, provavelmente sairei daqui como saí do cofre, não é? Com 500 euros. Então é para parar o tempo? É para parar o tempo. Não arriscamos? Não tenho... Qualquer uma delas... Então paramos o tempo? Paramos o tempo. Qualquer uma delas poderia ser perfeitamente... Num caso podia ser alusiva ao tempo do Fittipaldi, foram todos corredores de Fórmula 1. Noutra pode ser carros que... Corredores de Fórmula 1 famosos e que provavelmente podem ter garagens bastante recheadas. Podia ser os carros. Não tinha aqui a mínima ideia, infelizmente. De facto, temos aqui 4 pilotos. Temos aqui 2 que ainda estão no ativo, o Hamilton e o Verstappen. Temos o Vettel, que deixou de ser piloto de Fórmula 1 há pouco tempo. Temos o Fittipaldi, que é de outras andanças e de outras eras. Mas já vou saber qual é que seria a sua resposta e se o prémio seria mais ou menos do que o prémio que ganhou. Miguel, desejo muito boa sorte. Falta um 0 para irmos ao Japão. É pá, sim. 0 não, 2. 2. Ganha 500 euros. Precisava de mais 2 para 50 mil. Se calhar 5 mil já ajudava, mas não há. Olha, foi um gosto recebê-lo aqui. Espero que um dia a Leonor consiga ir ao Japão com a vossa companhia. Vocês deram o melhor. Maria, bom trabalho enquanto Super Joker. Um aplauso merecido para a Maria e também um aplauso para o Miguel, que sai do Joker com 500 euros. Parabéns aos dois. Cassol de grau. Foi um gosto, Miguel. Maria. Obrigada. Vamos lá saber. Indo a jogo na última pergunta, se o Miguel levava 3.000 ou levava 0. Eu ia para a Fittipaldi Collection. Para a Fittipaldi? Mesmo assim. Só por descargo de consciência e curiosidade. Iria para? The Hamilton Collection. The Hamilton Collection. Só por intuição. Pois bem. The Vettel Collection não é a resposta certa. The Verstappen Collection também não. Está sempre. Ou é da Fittipaldi ou é da Hamilton. Fittipaldi, um antigo piloto de Fórmula 1, década de 70, também depois teve as suas aventuras nos campeonatos norte-americanos. E o Hamilton, um aficionado de carros. Aliás, um homem que já ganhou imensos títulos mundiais, mas diz que o ponto alto da carreira dele foi quando conduziu um antigo McLaren do Ayrton Senna. De quem lhe ofereceram a família o capacete. Verdade, sim, senhor. Essa podia ter saído. Hamilton ou Fittipaldi? Iríamos para Fittipaldi e com a resposta Fittipaldi o prémio não era de 500 euros. O prémio era de 3.000. Era a resposta certa, sim, senhor. É uma pena. Miguel,
Felicidades. Beijinho grande. Obrigada. Terminamos o Joker. Devia ser com um prémio de 3 mil euros, mas acabamos com 500 euros. Vá lá que não é mau de todo. Mas guardamos aqueles 2 zeros extra, os 50 mil, para, quem sabe, o próximo concorrente a sentar-se naquela cadeira. Espero por si aqui na RTP. A Patrícia também estará de volta brevemente com esta gente toda que apoia, que aplaude e que também quer levar com os confetes em cima, sinal de que damos o nosso prémio máximo. Continuo com a RTP. Tenha uma excelente noite. Eu sou o Vasco Palmeirim e até à próxima.